Chevrolet Zafira de 7 lugares. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou trazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Zafira aqui em análise é na sua versão CD top de linha com motor 2.0 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, como eu disse, 7 lugares, ano 2003, aqui antes do seu facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano, e preço médio de venda particular está em R$ 21.395. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 23.776. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também você vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Então, em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 24.322,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. E sim, para esse carro, nesse ano modelo, aqui em Minas Gerais ainda cobra IPVA, que fica em R$ 951,04. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, seria interessante pensar em fazer para um carro desse, porém, já é um carro com 20 anos de uso, Então, difícil de você conseguir uma cotação nas modalidades mais convencionais. Talvez numa modalidade de cooperativa você consiga com um pouco mais de facilidade. Se for o caso, aqui em cotações mais recentes que eu fiz, eu encontrei 12 parcelas de R$ 175 mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total anual de R$ 2.249. Mas lembrando que seguro é um valor que pode mudar bastante dependendo da sua idade, da empresa que você for fazer o seguro e várias outras condições aí. Então, tenha este valor aqui apenas como uma média. Falando agora de inflação que esse carro teve aí nos últimos 3 anos, como praticamente todos do mercado, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2020 esse carro custava R$ 18.481. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.765. Isso dá 9,55% de inflação percentual média por ano. Então, é um carro que sim subiu bastante de preço. Mesmo agora e nos últimos meses, vários carros começaram a cair novamente, alguns ainda estão oscilando, Mas eu digo que a Zafira ainda está bem inflacionada comparada com 3 anos atrás. Se tornou também uma boa opção de veículo de 7 lugares, olha só, abaixo aí dos R$ 25 mil. Mas não dá para pegar esse valor aí de inflação e fazermos uma estimativa de como será o preço desse carro daqui a 3 anos para calcularmos uma possível depreciação. Então vamos somar aqui o que de fato apenas vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.233,70, o que dá por mês R$ 269,48 que você tem que separar ali no seu orçamento para você manter um carro desse com relação a documentos. Claro, se você mora em Minas Gerais e fez um seguro aí mais ou menos nessa faixa de preço, dependendo do estado também que você mora, a alíquota de PVA pode ser 2%, 2,5%, 3,5%. Então, já de cara o IPVA fica bem mais barato.
Também questão de seguro é opcional, não é algo obrigatório de se fazer. Então, se você optar por não fazer, fica bem mais barato também essa despesa anual com relação a documentos. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Zafira 2003 2.0 manual? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 180. E tenha atenção com esse código que está aparecendo aí para você, né? Porque para esse ano o modelo aí da Zafira tem 2 modelos de pastilhas de freio aplicáveis, né? Uma é essa que está aparecendo aí em cima e a outra é de código N355. Se for o caso, fica em R$ 139 aí, preço um pouco mais acessível. Falando de discos de freio dianteiros, né, o par da Fremax ficou por R$ 418. Kit de velas da NGK, as 4 ficaram por R$ 111, preço também bem acessível. Pneus medidas 195/6515, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.716. Aqui pneu de perfil um pouco mais alto, um pouco mais largo também, não vai ser dos mais baratos, infelizmente. Óleo de motor, a Chevrolet especificava algumas viscosidades aí em 2003, né? Tinha 20W50, 20W40, 15W50 ou 15W40. A recomendação de troca de óleo, conforme o manual do proprietário, é uma a cada 15 mil quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, em condições normais de uso. Se forem observadas condições severas de uso, você deve reduzir esse prazo pela metade. Então, 7.500 quilômetros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. E aqui, para nossa cotação, peguei de exemplo o óleo de viscosidade 20W50. Aqui o Mineral Acedelco API SL. E é um motor que pega 4,5 litros com a troca do filtro. Então, 5 litros desse óleo ficaram por R$ 115, até bem acessível. Se você optar ali por um semissintético, né, talvez um 15W40, pode ser que fique um pouco mais caro, que é algo para ficar ligado também. Correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 60, aqui sem tensor incluso, é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, também da Gates, esse sim com tensor incluso, encontrei por R$ 220. Preço aqui de correias, né, parte de sincronismo, bem acessível aí nesse motor 2.0, 8 válvulas. Falando em filtros agora, todos aqui cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 60, filtro de óleo R$ 23, filtro de combustível também R$ 23 e filtro de cabine R$ 24, também muito acessível nessa parte. Assim como os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monro, modelo Spectrum, pressurizados a gás, por R$ 1.450. Falando aqui do porte desse carro, né, uma minivan de porte médio, aqui precisa de amortecedores naturalmente mais bem dimensionados para o peso desse carro. Vamos falar de peso um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, preço, eu diria até ainda bem razoável na média, né? Mas é claro que aqui não estão inclusos kits de batentes, coxinhos, coifas, nada disso. É o preço só dos 4 amortecedores. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Zafira 2.08 válvulas manual 2003, fica por R$ 4.400. Preço bem acessível, bem na média, se tratando de um carro do porte dessa Zafira aí, com certeza. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra para nenhuma dessas manutenções, né? Porque pode variar muito dependendo da região que você mora, dependendo da oficina que você vai levar o seu carro, não é verdade? E esse somatório aqui também não quer dizer que você vai trocar tudo isso de uma vez quando comprar um carro desse, né? Pegando um veículo aí de boa procedência, no primeiro momento talvez você troque ali um óleo com filtro, talvez depois venha ali uns 2 pneus, uns 2 amortecedores mais para frente. Então são custos que você vai tendo ao longo do prazo que você tiver com esse carro. E é claro que tem mais
custos aí de manutenção, por exemplo, peças corretivas que eu não citei aqui nesse vídeo. Pode vir uma embreagem ali para trocar, algo do tipo um coxinho do amortecedor, talvez uma válvula termostática, uma troca do líquido de arrefecimento completo, então algo para ficar ligado também na manutenção desse carro, mas nada de exagerado aí para você cuidar de um veículo desse. Mas ainda falando aqui em custos, agora falando de abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,39 litros. E esse carro tem um tanque até grande, de 58 litros, então fica em R$ 312,62 para enchê-lo. E falando aqui de consumo, peguei dados oficiais de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 6,6 km por litro, na estrada 11,9. Médias bem razoáveis, condizentes aqui com a realidade, com o que você vai conseguir na prática com esse carro. Na estrada talvez consiga ali uns 12,5, 13 no máximo, dependendo de vários fatores ali, mas se você tiver com porta-malas carregado, 4, 5 pessoas a bordo, vai ver um consumo mais elevado, infelizmente. Ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, dentro de cidade, com tanque cheio, esse carro pode rodar 383 km, já na estrada 690. O consumo dentro de cidade ele vai ser bem elevado, na prática mesmo, então a autonomia não é das melhores. Na estrada, por ter um tanque grande, acaba que você ainda consegue fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando a todo momento para abastecer. Falando agora aqui em lista de equipamentos, né, versão top de linha CD, aí da Zafira nesse ano modelo, já vinha de série equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal mais freios ABS, faróis e lanternas de neblina, encosto de cabeça para todos os 7 ocupantes e cinto de 3 pontos para 6 ocupantes. O único que não tem cinto de 3 pontos é quem vai no meio da fileira central ali de bancos. E também conta com rack de teto para você levar ainda mais bagagens nesse carro se você precisar. E acredite, em algumas situações você pode precisar, vou falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Ainda falando em equipamentos, na parte de som já vem de série com leitor de CD e comandos no volante. Então, para um 2003 minivan de porte médio, tá muito bem equipado aí. Com certeza. Falando em conjunto mecânico, né, já citamos algumas peças ali de manutenção preventiva. Vamos falar mais em detalhes agora sobre o desempenho aí desse conjunto, né? O motor é o GM Família 2, que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você ficar ligado. Antes de comprar um carro com esse motor, vou deixar o link na descrição. Mas aqui é o de código C20NE, comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada, a potência de 116 cavalos a 5.200 RPM e o torque é 17,3 kgfm a 2.400 RPM. Então, bastante torque já em baixas rotações, deixa esse carro ali com mais fôlego, mais resposta ao retomar velocidades, ao fazer uma ultrapassagem. Porém, o que joga contra é o peso, né? Um carro de 1.345 quilos não é nada leve, né? Então a relação de peso-potência ainda fica em 11,6 quilos por cavalo. Vai ter um desempenho aceitável, razoável, para um carro aí de proposta mais familiar, mas não vai ser aquele carro que vai brilhar nas ultrapassagens tanto assim. Vai atender ao que se propõe e é só. Até porque o 0 a 100 dele também é bem lento, olha só, 12,4 segundos. Tirar esses 1.345 quilos da inércia não é fácil, né? Mesmo para um motor 2.0. Então, acaba sendo um pouco mais lento também nas arrancadas aí de semáforo. O câmbio é manual de 5 marchas F17.5 Plus WR, relações mais alongadas para tentar buscar uma melhor economia de combustível, principalmente ali de quinta marcha, um pouco mais alongada. Câmbio mesmo do Astra em vários anos modelo, que conta com terceira e quarta marchas um pouco mais reduzidas para dar um fôlego extra aí para esse carro um pouco mais pesado. E de quebra também um câmbio aí com bons engates, bem leves, justos, precisos aí para a categoria, o que é ótimo aí para o dia a dia para você guiar um carro desse. Suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, peças de manutenção corretiva também, se necessários, um pouco mais baratos. Aqui vimos o exemplo de amortecedores também que não são nada de exagerados, considerando o porte desse carro. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, o que é ótimo, ventilados na dianteira e sólidos na traseira, bem dimensionados para o porte desse carro. Direção hidráulica progressiva, de manutenção também corretiva se necessário ali numa caixa de direção, por exemplo, não vai ser das mais caras, né? Então tudo certo.
E o porta-malas aqui, se você estiver utilizando a terceira fileira de bancos, né, estiver levando ali 6, 7 passageiros, sobram apenas 90 litros de capacidade. Se estiver levando só até 5 passageiros, né, contando com você, o motorista, essa capacidade aumenta para 445 litros se você rebater a última fileira lá atrás. Então, ainda dá para levar bastante coisas aí para 5 pessoas. Mas se você estiver levando 6, 7 pessoas a bordo, o porta-malas já não vai atender muito bem. Por isso que é interessante, ele já vir equipado com rack de teto. Então, tem um lugar extra para você colocar as bagagens desse pessoal todo e poder viajar com mais pessoas a bordo e ainda com um bom conforto ali para os passageiros. Então, ponto bem positivo aí. E os bancos rebatíveis e bipartidos são tanto na terceira fileira quanto na fileira intermediária. Então, se você estiver levando ali 2, 3 pessoas no máximo, dá para você rebater parte do encosto ali intermediário, dá para rebater todo o encosto traseiro e levar ainda muito mais coisas nesse carro se você precisar. Falando aqui então dos pontos positivos principais de se adquirir uma Zafira, né, dessas primeiras aí do nosso mercado, é um motor bem confiável, resistente, peças baratas relativamente falando, vimos aqui isso em vários exemplos, nada de exagerado para você manter no carro desse, peças que você ainda encontra com certa facilidade. Todas essas peças aqui que eu fiz levantamento de preços, encontrei muito facilmente na internet, nos códigos corretos aí para se utilizar no ano, modelo e nessa configuração de motor aí desse carro. Então, tudo certo, sem maiores problemas. Carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, bom conforto ao rodar. É um carro que tem uma ótima versatilidade, né? Como eu falei, rebate parte do encosto do banco intermediário, do banco traseiro, pode rebater tudo também e transformar esse carro praticamente num furgão, o que é ótimo. Tem rack de teto para você levar mais bagagens ainda. É um carro que se adequa a vários tipos de uso aí, com certeza. Boa lista de equipamentos, também entrega bastante aí para o ano de 2003. É um carro baseado na plataforma do Astra, né? Então trouxe vários equipamentos, herdou várias soluções interessantes lá do hatch médio, né, barra sedã. Além disso, é um carro confortável ao rodar, né, como eu disse, tem uma suspensão que consegue equilibrar muito bem ainda uma certa estabilidade, não é dos melhores nesse quesito, mas com um bom conforto ali para os passageiros. É de fato um carro mais familiar, com certeza. Boa qualidade do acabamento interno também, ali em painel, forros de porta, bancos em tecido de excelente qualidade, carro de boa altura do solo, suspensão mais elevada, então também não raspa o fundo ali com facilidade, requisito mínimo, né, de uma minivan, e preço também bem acessível por tudo isso que ele entrega, pelo seu porte, espaço interno, equipamentos, capacidade de passageiros, tudo isso abaixo de R$25 mil, é sim uma excelente opção de compra para você que precisa levar mais pessoas a bordo, com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O desempenho, ele é apenas ok, tendendo a fraco se você colocar mais passageiros, mais bagagens nesse carro. Consumo de combustível vai ser elevado, inevitavelmente. Estabilidade não é das melhores, como eu disse, é um carro mais alto, o centro de gravidade é mais alto, então pode inclinar um pouco mais carroceria ali em curvas de alta velocidade, e é um carro que passa por escassez de peças de acabamento, né? Peças estéticas ali, tanto internas quanto externas, num carro que já saiu de linha há bastante tempo, podem ser mais difíceis de encontrar, e quando você encontrar também vai ser mais caro. Também é um carro de revenda um pouco mais difícil pela sua proposta, não é aí das categorias mais procuradas no mercado. Então, é um carro que você tem que ter um pouco mais de paciência também quando pensar em revendê-lo. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui da Zafira, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa com vários vídeos nesse formato, para você que ainda não se decidiu entre uma Zafira, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.